Vídeo novo começando no canal, mas é o seguinte, você já viu aí na thumb que eu vou falar um pouco sobre YouTube. Então vou falar sobre YouTube, você viu na thumb, mas antes de mais nada, um detalhe. Agora sim, vamos lá, como eu estava falando para vocês, faz mais de um mês já que eu estou gravando para o YouTube, já alguns conteúdos que eu estou gravando para o YouTube, e aí eu decidi gravar esse vídeo, dividir com vocês o que eu aprendi nesses meses aí gravando para o YouTube, conteúdos para o YouTube. Eu já tinha esse desejo há muito tempo, na verdade eu tenho esse canal há alguns anos, mas é a primeira vez que eu realmente dedico energia, tempo, trabalho, porque dá trabalho, gente. Tem uma coisa que eu queria falar para você, que isso dá trabalho. Isso, na verdade, é um trabalho e se torna um trabalho. Então, quando a pessoa ela começa a levar mais a sério, ela leva o YouTube mais a sério ali, realmente se torna um trabalho. Porque eu vou falar sobre isso no vídeo, mas tem muita coisa ali que eu tenho que a gente tem que pensar antes, estruturar antes, roteirizar antes. Então eu vou falar um pouco nisso no vídeo, mas é deixar bem claro que às vezes você que pensa em falar assim, cara, eu vou ter meu canal. Cara, eu vou ter meu canal aqui por ter meu canal, vou levar de qualquer forma, vou levar nas coxas que a gente fala por aqui pela nossa região, que é de qualquer maneira. Cara, não vai dar certo, porque é um trabalho, é uma dedicação. É uma dedicação, é algo que você se planeja, é algo que vai tomar o seu tempo, é algo que exige algumas ferramentas. Eu posso estar falando isso aí para você, mas fica até o final. Até o final, porque ainda tem um bônus para você. Fica até o final aqui, que ainda eu vou falar sobre algumas ferramentas que você tem que ter para gravar seu canal de YouTube. Mas inicialmente é isso. Você tem que ter essa energia, é o que eu chamo energia homem, né? Essa energia de tempo mesmo, braçal, de não significa de força, mas, cara, você tem que ter um tempo ali, um tempo, uma mão de obra, uma questão. E ó, que eu não faço sozinho meu canal, tem gente ainda que me ajuda, uma coisa ou outra que eu preciso, pelo fato de eu trabalhar com isso, eu acabo tendo alguns benefícios. E roda alguns vídeos aí que você vai saber o que eu tô falando, mas ainda eu consigo ali fazer uma coisinha ou outra ali que eu consigo, vamos falar assim, outras pessoas conseguem fazer por mim. O que as outras pessoas já desde cara não conseguem fazer por mim? É isso aqui, ó. Isso aqui as pessoas não conseguem fazer por mim, que é o quê? Botar a cara. Botar a cara, falar, passar vergonha. Porque muita gente não grava porque ela tem medo de passar vergonha. Eu já falei sobre isso em outros conteúdos, mas muitas das vezes você tem que se desenvolver para você fazer isso aqui. E desenvolver algumas capacidades, algumas características, para você não ter essa vergonha de gravar. Você não ter vergonha de colocar sua cara. Você não ter vergonha sobre essas questões. Mas eu já estou falando demais. Eu vou falar para vocês, vou tomar esse cafezinho aqui e a gente vai bater esse papo aí. Eu vou falar 3 coisas que eu aprendi gravando aqui para o YouTube. Primeiro lugar, resiliência. Por que resiliência? Como eu estava falando para vocês, para você começar a gravar para o YouTube, para você começar a gravar conteúdos, se você não tiver resiliência, fica muito difícil. Porque justamente a palavra resiliência vem de você não desistir, de você sempre estar fazendo. Então sempre eu faço, sempre eu faço, sempre eu faço, e não desistir, independentemente do resultado. Porque no YouTube tem muito disso. Tem muito da questão de você, às vezes você começa a gravar e grava dia sim, grava dia não. Então, quando você for começar, tem essa resiliência de já ter algo planejado, já ter algo programado, porque é isso que eu aprendi. Eu já tenho que ter bem específico. Que dia que eu vou gravar, que dia que eu vou soltar esses conteúdos. Então, normalmente aqui no nosso canal, a gente solta conteúdos toda terça-feira e quinta-feira. Então, toda terça-feira e quinta-feira, pode ver, às 19 horas, tem um conteúdo novo toda semana. Eu pretendo aumentar esse volume de vídeos, porém, como eu estava falando para vocês também, é algo que você não dá para levar nas coxas. Então eu não posso chegar aqui, ligar a câmera e falar de qualquer forma. Eu tenho que saber o que eu vou falar, não que eu acho ruim, tá? Tem um formato hoje que está muito em alta, que é você gravar videovlog.
que eu acho legal, a gente tem aqui no canal também, volta lá, tem alguns videovlogs que a gente grava. Mas você não consegue toda hora, a gente aqui, principalmente na região onde eu moro, o que eu faço, o que eu trabalho, não é toda hora que eu consigo pegar a câmera e começar a sair aí e gravar por gravar. Eu tenho que ter uma roteirização, eu tenho que ter uma ideia antes. Tem dias que o dia é muito movimentado, eu não consigo nem gravar. Então, se eu não pegar e ter resiliência de separar um dia, eu ter a resiliência de eu não desistir, eu ter a resiliência de entender esse jogo, infelizmente a gente acaba desistindo. Então o primeiro seria isso, você ter resiliência. Eu aprendi isso, eu aprendi que esse jogo do YouTube, se eu não tiver resiliência, eu vou desistir, e esse não é o nosso intuito. Nosso intuito é você, principalmente agora essa plataforma aqui, é você gravar e você se manter. É uma plataforma ali, como é um conteúdo longo, você tem que ter conteúdo, você tem que ter contexto e conteúdo. Então, contexto é algo que te chama a atenção e conteúdo é algo que faz você ficar. Então, realmente, quando eu aprendi aqui, quando eu entendi nesses primeiros meses que eu tenho que ter resiliência, eu comecei, vamos falar assim, facilitou a visão que eu tinha de YouTube. Número 2, criatividade. Cara, realmente, para você gravar para o YouTube, para você estar nesse canal, você tem que ter criatividade. Então você tem que estar sempre esbanjando a sua criatividade. Como que eu consigo fazer isso e como que eu aprendi a fazer isso? Pesquisando e estudando. Então, eu sempre consumo muito conteúdos do YouTube, porque através dos conteúdos do YouTube eu acabo reformulando um formato que eu achei legal. Então, se eu achei um formato legal, eu vi aqui do canal vizinho, eu vi de um amigo meu, achei interessante, eu começo a reformular isso para minha verdade. Porque não é copiar, não é Ctrl+C, Ctrl+V, não é o, como diz muito no mercado, não é o modelar. Pelo contrário, porque o que ajuda muito no YouTube é que você é um fator, você é uma matéria-prima única. Então só tem você. Só você tem no YouTube. Então não adianta eu querer copiar muito que vocês vão perceber. Então o que ajuda muito é eu conseguir, através de outros conteúdos, às vezes conteúdos que eu vi até na plataforma vizinha, eu começo a trazer esse conteúdo, reformulo isso e trago realmente para minha realidade. Só que é a forma que eu consigo alimentar a criatividade. Outra forma que eu consigo alimentar minha criatividade é através de leitura. Então eu vou lendo, vou tendo ideias através de leitura. A gente consegue ter histórias também. Então eu acabo vendo outras histórias e acabo trazendo para a minha realidade. Mas se você não entender que criatividade, esse ponto vai fazer parte do seu canal, daquilo que eu aprendi aqui no YouTube, isso faz toda a diferença. Então eu tenho que buscar alimentar a minha criatividade. E eu acho que um dos fatores que ajuda muito também, você às vezes você pensa assim, pô, mas a IA vai me dar roteiros. Tudo bem, a IA pode te dar roteiros, mas o fator criativo de verdade, você ter esse feeling, essa sensibilidade do que as pessoas estão buscando, visualizando. Vou dar uma dica para você. Se você vê que se aquele canal fala do nicho que você fala e ele está nos últimos meses ou nos últimos dias, ele está despontando, pega essa copy, pega essa thumb, reformula, não copia, reformula para sua realidade. Isso vai fazer toda a diferença. Então, o segundo ponto foi essa questão da criatividade. Isso me ajudou muito, alimentou mais a minha criatividade. Número 3, comunicação. Poxa, você percebe que quando você está no YouTube, isso melhora muito sua comunicação. Então, independentemente, às vezes você pensa em ter um canal do YouTube e você fala assim, cara, mas eu nem sei o que falar. Como eu tinha falado para você, começa a fazer leituras, leia livros, ou se não, comenta algo que acontece na sua vida, chega como se fosse um terapeuta seu, sabe? Não que você vai abrir muito, expor muito a sua intimidade ou a sua vida, não indico isso, tá? Porque muitas das vezes como diz naquele ditado, né? Se você jogar sangue em um tanque de tubarão, os tubarões vêm e te comem. E não é essa a ideia que eu tenho para você. Não é para você chegar aqui e despejar as suas emoções, não é isso. Mas é você usar como algo intencional, para as pessoas te conhecerem melhor. Então você filtra o que você vai falar sobre a sua comunicação, mas vem aqui, abra seu canal, liga sua câmera, começa a falar, começa a dividir um pouco das suas ideias, porque sempre tem alguém que acha legal isso, sempre tem pessoas que gostam disso e também tem pessoas que não vão gostar. Então, o que vai te ajudar muito na questão de comunicação é realmente você fazer. O que eu sempre falo é que a sua comunicação ou tudo na vida melhora quando você tem repetição.
Então você repete as coisas. Pô, eu vou repetir, repetir até quando? Até ficar muito bom nisso. Então a gente repete. Então vou repetir, até a sua comunicação ficar muito afiada. Outra dica que eu quero dar sobre o YouTube e sua comunicação é que quando eu consigo estudar um pouco antes, como eu tinha falado para você um pouco sobre aquela questão do vídeo em vlog, se eu consigo estudar um pouco antes, roteirizar antes, entender, porque às vezes você vai gaguejar, às vezes você vai travar, se você falar de algo que você não conhece. Então, se você fala de algo que você não conhece, se você às vezes eu pego para você para falar para você assim, ó, fala para mim agora sobre economia. Às vezes não é seu core. Fala para mim agora sobre vendas, não é seu core. Fala para mim sobre jardinagem. Cara, às vezes não é seu core, mas para uma pessoa que faz isso sempre, para ela é muito fácil dividir isso com você. Então, para você melhorar a sua comunicação, não esquece, tem que estudar. Então aprendi isso aqui no YouTube, que você tem que estudar antes, estuda o que você vai falar, estuda a sua roteirização, estuda o conteúdo, que faz toda a diferença. E eu vou te dar uma dica bônus. Para você que chegou até aqui, eu quero falar para você o seguinte. Outra coisa que eu aprendi aqui nesses meses gravando para o YouTube é você desenvolver a questão de você saber dosar sua expectativa. O que significa isso? Cara, às vezes você vai começar a criar conteúdo aqui e muitas das vezes você vai achar que seus primeiros vídeos vai bombar. Nossa, todo mundo vai ver, eu vou dividir com a minha família, eu vou dividir com amigos e os meus amigos vai dividir para outras pessoas. Vamos lá. Então vou desenvolver a sua expectativa. Lembra, ó, expectativa alta, expectativa baixa. Deixa a sua expectativa na média ali, mais para baixo, tá? Sendo bem sincero. Porque muitas das vezes vai demorar, cara. O YouTube é uma plataforma orgânica. Então, tem aqui a questão do AdSense, tem a questão do tráfego que eu consigo colocar, mas eu não indico. Eu mesmo estudei um pouco antes e eu vi que isso não dá certo. Então, ela é orgânica. E por ser orgânica, ela demora um pouco mais. Ela demora um pouquinho mais para andar. Então, por ser essa questão de ser uma plataforma orgânica, você vai gravar seu primeiro, segundo, terceiro, 20º, 30º, quem sabe 100º vídeo. E aí sim ela vai começar a distribuir. Tem pessoas, lógico, que isso acontece antes e tem pessoas que isso vai acontecer só depois. Porém, como a gente está aqui desenvolvendo a sua expectativa, eu quero falar para você assim, vem com a régua baixa. Vem com a régua baixa, vem para gravar mesmo conteúdo, vem para documentar. Eu sempre dou essa dica para os meus parceiros e para as pessoas que trabalham ali comigo, que eu tenho o privilégio de trabalhar, e eu quero aproveitar também para falar o seguinte, se você tem problema com comunicação, se você não sabe ali se desenvolver nessa parte, como eu posso gravar meus primeiros vídeos, como eu posso me desenvolver melhor, Rafa, como que eu posso entender melhor esse jogo chamado internet, na minha parte de aquisição de clientes, na minha parte de marketing, na minha parte de venda, no meu crescimento, eu tenho um grupo que eu vou deixar aqui o QR Code. Nesse grupo a gente passa dicas e a gente tem aulas online também que vai te ajudar a se desenvolver melhor. Então esse link está aqui, esse QR Code está aqui abaixo. Se você tiver interesse, te espero lá. E para finalizar, é isso mesmo que eu estava falando para você sobre desenvolvimento. Lembra, régua baixa. Começa com a régua baixa, não cria tanta expectativa e pelo contrário, aproveita a jornada. Aproveita cada ensinamento, a cada aprendizado que você for fazer, aproveita. Esse é o mais legal desse jogo. E lógico, é o que eu sempre também divido com outras pessoas e eu quero dividir com você. Quando você tem esse tipo de material, lá a médio e longo prazo, você consegue... Imagine se você pudesse contar a sua história de uma forma documentada. Então, para você que está começando a sua história, para você que às vezes já está aí na metade da sua história, ou quem sabe você que acha que sempre é bom você ter um novo início, uma nova história, o YouTube é um canal, é uma plataforma para você, é um canal para você dividir um pouco mais das suas ideias, das suas histórias e, acima de tudo, pessoas conhecerem você melhor. Afinal de contas, a gente só conhece, a gente só confia com quem a gente convive. E isso aqui é uma plataforma de convivência. Então é o seguinte, não se esquece de se inscrever no canal, deixa seu comentário, mete o dedo no hype para a gente alcançar mais pessoas e a gente se vê no próximo vídeo.